vou mediar aqui o bate-papo com o Felipe Sali e Thiago Lee sobre literatura Young Adult, né? A gente tem falado muito que o nosso mercado editorial em crise, blá blá, essa frase deve estar na boca de todo mundo, está em todas as casas da Flip, mas tem um tipo de literatura que está despertando cada vez mais forte em termos comerciais, e não só a literatura que a gente está acostumado, né, os grandes sucessos internacionais, os Harry Potter da vida, mas os autores brasileiros têm cada vez produzido mais literatura young adult de qualidade, né, e publicado mais, e publicado materiais muito interessantes. E essa literatura a gente sabe que já há algum tempo tem sido a literatura que talvez mais tenha formado leitores, né, hoje em dia no Brasil, num país que a gente precisa formar leitores, para a gente ter um mercado editorial, para a gente poder continuar produzindo, escrevendo livros, colocando eles no papel, colocando eles à venda, e as pessoas tendo acesso a novas histórias, se torna muito fundamental o papel desse tipo de literatura. Então eu queria começar pedindo para os dois se apresentarem, contar um pouquinho da trajetória, assim, como é que chegaram a escrever o primeiro livro, como é que virou um escritor, e contar um pouquinho de vocês dessa trajetória, do que vocês entendem aí do Young Adult. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Felipe Sali, eu escrevo Young Adult. Esse aqui é o meu primeiro livro em formato tradicional, papel, físico, que é o mais leve que o ar, que é uma história de amor no mundo de fantasia, mas baseado em elementos da história do Brasil, Santos Dumont, etc. Por isso tem essa máquina voadora aqui. Só que eu comecei na internet, eu comecei num aplicativo, na verdade, publicar livros num aplicativo chamado Wattpad. Eu queria ser escritor desde criança e eu escrevia meus livros, e aí em algum momento eu achei que meu livro estava bom o suficiente para ser lido, e eu tinha 17 anos, olha a prepotência do garoto, e aí eu preparei o original, mandei para as editoras, e as editoras concluíram que meu livro não estava pronto para ser lido. E aí eu fui recusado por várias editoras, só que eu estava com aquele material que eu queria mostrar para alguém, e aí eu coloquei na internet, eu descobri que existia um aplicativo, é um tipo um YouTube de textos de livros. Você coloca de graça, as pessoas podem ler de graça, comentam, compartilham, dão feedback, etc. E na primeira semana eu coloquei lá, aí deu tipo, sei lá, 15 mil leituras. Eu falei, ok, estava tentando ser lido tanto tempo, eu não conseguia. E aí na internet, 15 mil leituras, 300 comentários em uma semana, assim. E aí eu comecei a levar aquilo profissionalmente. Aí eu comecei a publicar toda semana um capítulo novo do livro. Comecei a produzir outros livros para lá, contos inéditos para lá. E foi aí que as editoras voltaram a entrar em contato, depois que já tinha a fanbase na internet, como a gente chama, que é o público cativo, para eu publicar em papel. Esse aqui foi pela editora Lote 42. Depois eu editei um livro pela editora Abril, que foi um livro só com autores do Wattpad também, chamado Mundos Paralelos. E hoje o meu plano de carreira é publicar na internet sempre. Eu estou constantemente escrevendo para a internet. Tem um livro agora em andamento, que é um capítulo por semana, né? É tipo os antigos folhetins, lembra? Que publicavam. Eu faço isso. Enquanto isso, eu preparo um livro em paralelo para publicar direto em papel. Então eu estou sempre escrevendo em duas histórias ao mesmo tempo. Assim, minha cabeça é uma maluquice. Eu separo assim, de manhã escrever uma, de tarde escrever outra e tal. E a concepção rápida de Young Adult, literatura para jovens, que eu consigo imaginar agora, para começar o nosso papo, é um conceito que eu tenho pensado muito sobre isso, tenho matutado muito sobre isso, que é o seguinte: antes, o livro, quando a gente era jovem, o livro era uma porta para o mundo, era uma janela para o mundo. Então você estava no seu mundinho, na sua casa, você abria o livro e aquilo te levava para outros lugares, te dava informações, te fazia conhecer outras pessoas, outros países, tudo com base no livro. Hoje, a janela está sempre aberta. A gente não precisa de uma janela para o mundo porque ela está no meu bolso nesse momento, ela está na nossa mão, no celular, o tempo todo. E o jovem está crescendo com isso, o adolescente ele cresce com essa informação o tempo todo, assim, na cabeça dele. Existem estudos que dizem que uma rodada no feed, 10 minutos de internet, você consome o total de informação que uma pessoa no século XVIII tinha a vida inteira, sabe?
Então tá o tempo todo aquilo, e o livro, eu percebi que o jovem tem buscado cada vez mais o livro para fechar a janela, para olhar para dentro, para refletir sobre questões intimistas, pensar de uma maneira um pouco mais devagar, ver mais a fundo um tipo de assunto, vou prestar atenção só nisso agora. Então acho que a função do autor que escreve para adolescente, para o jovem hoje, mudou do cara que tinha que apresentar um monte de informação, tinha que abrir a janela, para o cara agora que tem que fechar a janela e conversar com o íntimo dessas pessoas. Isso explica histórias como Harry Potter, é uma história sobre crescer apenas. Tem toda aquela coisa da magia, da luta do bem contra o mal, mas quando você lê o livro, é sobre um garoto crescendo, entrando na adolescência, entrando na vida adulta, e aquilo é uma janela fechada para essa experiência, tipo, A Culpa das Estrelas, é um livro sobre perda. E aí esse é o pontapé inicial para toda a história que eu vou escrever agora. E é isso. Eu sou o Thiago Lee, talvez alguns me conheçam, reconheçam minha voz lá do podcast do Curta Ficção, que eu faço com a Jane e a Paola. E, eu comecei a escrever faz bastante tempo, mas eu comecei a levar isso mais a sério, acho um pouco mais tarde que o Felipe aqui, não foi com 17 anos, né, foi cerca de uns 6 anos atrás. E eu comecei em coletâneas, antologias, escrevendo um pouco no Wattpad, mas acho que onde eu comecei a levar mais a sério mesmo foi depois que eu comecei a fazer cursos, né, curso de editoração, e comecei com podcast. A gente começou a entrevistar muitos autores, editores, pessoal do mercado literário. Esse aqui é o meu livro mais recente, lançado no final do passado, Homem Vazio, que, né, já fazendo um jabazinho lá, tá o preço de Felipe R$20 lá na frente. Opa! E é uma fantasia urbana, mas que é voltada também para o público jovem e adulto. Ele fala sobre a solidão nas grandes cidades. E, bom, eu comecei, como eu falei, eu comecei com o podcast e eu fui percebendo ao longo que a gente ia fazendo os episódios, gravando os episódios, o quão pouco a gente sabe sobre o que é escrever, né? A gente às vezes fica tentando reduzir tudo a fórmulas, a regras, né? E realmente muitos livros sobre escrita ajudam a gente a progredir, né? Até porque a gente não pode ficar reinventando a roda sempre, mas quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe nada, assim, do que é a escrita. E você vai escrevendo, você vai ganhando experiência, você vai vendo quanto esse mundo aí é amplo. E esse livro também foi uma experiência muito bacana, um aprendizado muito legal, né? Ele foi lançado por um edital lá da Prefeitura de São Paulo. Então eu passei no edital lá, então eles bancaram a produção do livro com contrapartidas. Então o livro está disponível nas bibliotecas públicas da cidade. A gente fez um evento na biblioteca lá em São Paulo. Então foi um trabalho muito bacana, e é um livro que fala sobre São Paulo, né? Eu me mudei para lá, né? Basicamente, quando eu comecei a levar a sério a escrita, foi mais ou menos nessa mesma época, né? Foi uma experiência bem transformadora para mim, eu que sou do Nordeste. Vim para uma cidade, não vou dizer nem que é cidade grande, né? Porque, assim, sei lá, cidade grande tem, sei lá, 500 mil de habitantes. São Paulo é um monstro, né? Então essa experiência de morar lá em São Paulo foi muito transformadora, e eu precisava escrever esse livro. E quem já foi lá ou mora lá sabe muito bem o que é São Paulo, né? E o que eu queria falar aqui um pouco sobre o Young Adult é uma coisa que eu não lembro onde eu acho que inclusive a primeira vez que eu vi foi lá no Curta Ficção. Acho que a Jana até viu em algum lugar, e aí eu vi pela Jana, que foi que o Young Adult, né, o livro para o jovem adulto, é um livro sobre primeiras vezes. Então talvez pode ser o Lameira. Foi o Lameira que falou? Então tá aqui dada a citação. Pode ser um livro sobre o primeiro emprego, sobre o primeiro amor, pode ser um livro sobre a primeira vez, pode ser um livro sobre a primeira viagem, enfim. E muitas vezes você pega um livro em que, sei lá, ele se passa num castelo mágico na Inglaterra, e ele fala sobre primeiras vezes, sobre o primeiro amor, sobre a primeira perda de um familiar, mas muitas vezes você não precisa estar falando sobre, você não precisa colocar o cara numa escolinha, numa cidadezinha do interior e ter os amigos dele. Ele está falando sobre vilões mágicos, mas na essência o livro é sobre a primeira vez de alguma coisa. Então essa faixa etária, né, do finzinho da adolescência até o início da vida adulta, tá, uma faixa etária muito delicada e complexa de se falar. E eu acho que os livros Young Adult, eles têm uma função muito bacana, que é ajudar o jovem a se entender, né? Entender ele está saindo da adolescência, enfim, acaba de sair da puberdade, e se entender como adulto, como pessoa na nossa sociedade. Então acho que essa é a importância do Young Adult. Perfeito. Tem uma primeira coisa que eu queria perguntar, vocês já começaram eles são mais rápidos do que eu, mas então...
Porque pra gente, né, o Felipe usou quando a gente era pequeno, mas acho que eu fui pequena há mais tempo que o Felipe, a gente tinha o livro físico, esse que vocês estão na mão, como a mídia da literatura, né? O formato era um só, um livro, papel, impresso. E aí vocês contaram, o Thiago tem um podcast com as meninas, o Felipe veio com esse background de Wattpad. E aí, assim, hoje em dia a gente tem uma intersecção muito grande que eu acho que fala muito com essa questão do jovem adulto, que é a questão da intersecção do livro com várias mídias. O livro pode ser publicado por capítulo, que era uma coisa que, quando eu era pequena, não se ouvia falar. Talvez, assim, você pode pensar nos folhetins, antigamente, que saía lá por fascículo, mas são outras formas, né? O livro se tornou dinâmico e ele não é só... Ele não compete com outras mídias, mas ele meio que se fusiona, né? Ele meio que se funde com essas mídias. Então eu queria entender um pouquinho mais, porque eu acho que para as gerações anteriores até, uma coisa que eu fico tentando juntar esse quebra-cabeça, qual que é o papel na literatura young adult desse público que está tão conectado com o livro, com a história ainda narrada em texto, né? Porque o livro ele pode deixar de ser papel, mas ele não pode deixar de ser texto, senão ele vira outra coisa. Então, assim, como é que esse público que está se aproximando da literatura, ele recebe a história, o texto, né? A história contada em texto? Eu me enxergo principalmente como um contador de histórias. Isso diz muito sobre o público que eu vou chegar lá. O contador de histórias, ele está contando de diversas maneiras. Então tem o texto, tem o podcast que eu também gravo, tem canal no YouTube. Eu aqui conversando com vocês, eu estou tentando contar uma história, construir uma narrativa, uma linha de pensamento correta. E eu não me preocupo muito com a mídia que eu estou fazendo isso, apesar de que eu acredito que o texto é a maneira definitiva de contar uma história. Você nunca vai conseguir contar uma história melhor do que num texto. Assim. O meu leitor, ele também está querendo receber informação, ele está querendo sentir a emoção de uma história, receber aquilo, e ele não se importa muito como eu estou fazendo isso. Ele se importa com o resultado final que impacta ele. Então, tem livros, por exemplo, que eu escrevo no aplicativo que chama Tap, que ele é só por mensagens. Então, as pessoas, é só os diálogos, assim, como se fosse uma conversa de WhatsApp, só que é uma ficção que eles estão acompanhando. Eu consigo trazer as pessoas de outras mídias para o texto. Então eu uso o podcast no YouTube para poder apresentar o Wattpad, o livro físico para eles. E aí cada tipo de texto, cada tipo de público, para cada tipo de mídia, necessita um tipo de texto diferente que você vai escrever para aquilo. Então, papel, na internet é outra coisa. Na internet o parágrafo tem que ser mais curto. Porque às vezes a pessoa lê no celular e aí o tamanho de um parágrafo dentro do celular, ele fica gigante, aí vira um bloco de texto indistinguível. No livro você consegue fazer aquilo da melhor maneira possível. Eu não consigo enxergar muito essas diferenças, assim, no sentido de a história precisa ser contada, eu adapto conforme necessário, e a pessoa ela vai receber aquilo, se eu conseguir adaptar bem, ela vai receber bem. Então eu não vejo muito essas diferenças, assim. Pra mim, hoje eu consigo enxergar tudo uma coisa só. E eu vejo que é uma pessoa de 12, 13 anos, que cresceu com um tablet na mão, uma criança de 1 ano de idade consegue fazer assim, né, para apertar o play no tablet, ela também não consegue muito ter essa separação. Então é tudo uma coisa só, é contar histórias, receber histórias, se emocionar e ter uma boa narrativa. Você, Tiago? Eu acho que é bem por aí essa questão dessa adaptação. Eu acho que são histórias, né? Não tem distinção disso. Eu acho que é só a questão da adaptação da linguagem mesmo, né? Obviamente a mesma língua, não dá para pegar um livro, né, prosa, jogar num formato diferente, sei lá, em mensagem, qualquer colar, não dá pra fazer isso, tem que ter uma linguagem adaptada. Mas eu acho que elas se completam, e uma coisa que eu lembro que acho que o Bruno Anselmo Matogliano falou uma vez, que é um amigo nosso pesquisador, ele fala que assim, é legal a gente fazer essa intersecção para saber o que é literatura e o que não é literatura. Então, por exemplo, sei lá, a gente viu tem uns 2 anos, um ilustrador, acho que espanhol, ele fez uma thread no Twitter contando uma história ficcional que ele foi viajar com a família. E ele fala, tem um cara no meu quarto, ele fazia um videozinho fake, colocando, tipo, fazendo uma thread, assim, todo mundo indo tweet a tweet, tipo, teve milhões e milhões de compartilhamentos. E, assim, foi uma história, tipo, era uma história de terror, de suspense.
Ele faz isso não é literatura, mas assim, ele está contando uma história, não tem nem demérito nem mérito a mais, é uma forma diferente de contar a história. Inclusive ele lançou um livro sobre a história depois, obviamente ele adaptou a história para a literatura. E eu acho que assim, hoje em dia a gente não pode pensar só no tipo, vou fazer o meu livrinho aqui e acabou. Eu acho que a forma de entrada, principalmente para quem os jovens estão conectados hoje em dia o tempo todo, a forma de entrada é outra, né? São outras formas. Então, por exemplo, a gente faz um podcast, então às vezes a gente faz um podcast, a gente faz um episódio um pouco mais roteirizado, faz uma dinâmica mais bacana, e o pessoal, tipo, engaja, porque é a plataforma que o pessoal está acostumado hoje em dia, né? Eu lembro que, tipo, na minha infância, quando eu queria, tipo, fazer alguma coisa em casa, né, pra tipo, ver uma história, me divertir, né? Se não fosse um filme, né, era o livro, assim, não tinha muitas outras coisas, porque não tinha muita internet, né, era bem incipiente e tal. Então, era filme ou livro, não tinha muita coisa pra onde fugir disso. E hoje em dia não, o menino tá com o celular no quarto, ele, tipo, tem milhões de opções. Então, acho que é a questão de entender, né, não dá pra ser, nem dá pra ser negacionista, tipo, livro é só em papel, né, Kindle e aplicativo de história por mensagens não deve ser usado. Tipo, claro que deve ser usado. Obviamente que assim, você tem que adaptar a sua história, seu modo de contar. A gente vê, por exemplo, o caso Evandro lá, que é aquele podcast que está fazendo sucesso lá do Projeto Humanos, vai virar livro, vai virar filme, série, não lembro. Então assim, são outras portas de entradas, né, podcasts, né, thread no Twitter, mensagem de aplicativo, enfim, Kindle, existem outras formas de entrada, e tá até o Netflix tem agora um filme interativo lá, enfim, tem milhares de outras formas de se usar essas tecnologias para contar histórias e, enfim, usar isso para te fortalecer, não como inimigo da literatura. A literatura, o livro de papel não vai morrer, gente, não vai. O pessoal falou que o Kindle ia matar o livro de papel, não matou, tá lindo aí, todo mundo ainda nunca se leu tanto no Brasil. A questão é que os formatos hoje em dia são mais diversificados e diferenciados. Eu sou muito fã do Machado de Assis. E quando você lê a obra completa do Machado de Assis, fica muito claro que ele diversificou o máximo com as ferramentas que ele tinha na época como contar uma história. Então, o que ele conseguiu fazer com aquilo, ele fez. Às vezes, na época, inclusive, ele era chamado de... Ele era um cara que quebrou a tradição, né? Ele era um cara que fez coisas que as pessoas... Não, isso não é literatura, assim não pode fazer na época. Eu acho que ele não usou as ferramentas que a gente tem hoje. Se ele estivesse hoje aqui, ele ia fazer o máximo possível. Ele ia fazer podcast, ele ia estar criando história, mensagens. Então, se a gente tem esse privilégio, por que não explorar, né? Que exercício interessante. Eu não estaria fazendo Machado de Assis hoje para publicar. O Machado, ele escreveu um texto que dizia no começo do livro: o nome do livro é esse por enquanto, se eu pensar num nome melhor até o final eu mudo. E isso, né, dentro do romancismo naquela época, era impensável. E imagina se ele estivesse hoje no Twitter, o que ele ia estar fazendo, sabe? Eu tenho certeza que ele ia ser o tipo de cara que ia começar o livro no papel e ia terminar no Twitter. Você tem que entrar na internet depois para no final da história. Aproveitando que você deu o exemplo do Machado de Assis, porque uma pergunta que eu queria fazer assim, uma coisa que eu sinto do público que está chegando agora, esse público young adult que está se formando como leitor, é essa proximidade com os autores, né? Então, assim, quando eu estava lá, nessa fase em que eu fui uma young adult, a gente ia para a escola e a gente estudava a vida lá do Machado de Assis. Eram quase entidades sagradas. O autor era um cara que já tinha morrido há um tempo e era um cara completamente inacessível, porque é um cara muito famoso, muito bom, etc. E o que a gente vê hoje com essa questão, inclusive, de mídias, é que o público que está lendo e que está lendo young adult, eles têm essa relação muito pessoal com os autores, né? De quase virar amigo, então de querer conversar e de querer trocar. Isso, na verdade, se tornou um valor, essa acessibilidade. É o cara que eu consigo assistir uma palestra, que eu consigo vir aqui e eu ouço ele falar, e eu pego um autógrafo e eu converso, e ele me é próximo porque ele conta histórias para mim que são muito próximas ao que eu vivo. É isso que você estava falando no início, né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu li a história do Bentinho, qual capítulo, eu falei, gente, mas eu não estou entendendo nada, porque aqueles conflitos me eram muito
muito distantes, né? Eu precisava ficar um pouquinho mais velha e para conseguir entender o que estava ali por trás. Então, assim, qual que é o papel assim dessa relação hoje no Young Adult do autor com os leitores? Eu não sei se vocês têm algumas experiências pessoais com isso, o leitor te procura lá no Wattpad, pode escrever, pode mandar e-mail, né? Eu não podia mandar e-mail para os caras que eu lia quando eu tinha 17 anos, né? Então eu queria saber como é que... E se isso influencia, na verdade, na escrita de alguma forma, né? Esse feedback, essa troca... Sim. Eu tenho umas histórias engraçadas sobre isso também. Uma que eu lembro que me marcou muito foi quando eu lancei o Mais Leve que o Ar. Ele estava no Wattpad, estava na internet, e aí virou esse livro de papel. E aí na festa de lançamento do livro, uma menina chegou, 12 anos de idade, aproximadamente, novinha pequenininha assim, e ela estava muito feliz com o livro na mão, e aí ela me deu para autografar. Enquanto eu assinava, ela falou uma coisa muito engraçada, ela falou: que bom que você colocou esse livro em papel, porque é a primeira vez que eu gosto de um livro, porque antes eu só gostava de Wattpad. Aí eu falei: Wattpad é livro. Ah, não. Livro eu já li na escola e é muito chato. Eu gosto de Wattpad. Eu falei: não, é texto, é história. Aí eu apresentei até outros livros pra ela depois, assim. E aí, já pra ver como ela se afastou um pouco dessa noção de livro por causa de uma experiência que ela teve na escola. Aí outra história que eu tenho também foi quando fui parado na rua, né, queria tirar foto comigo. Felipe e tal. Aí ela tirou foto e ela falou duas coisas muito estranhas. Primeiro ela perguntou se minha avó estava melhor, porque minha avó estava doente. E ela sabia disso, era a primeira vez que eu vi essa pessoa na minha vida. Eu fiquei: opa, tá sim, senhora. E a segunda foi que ela falou que gostava de mim porque eu era escritor, mas não era estranho. Não, é escritor, isso é normal. Isso é normal. Falei: primeiro que não é verdade. E segundo, e aí conversando com ela, eu entendi essa noção do normal porque ela viu o escritor num patamar superior. E são pessoas que têm emoção, flor da pele, e são super inteligentes. E ficam lá fumando, bebe uísque, fumando charuto enquanto escrevem e tal. E aí quando ela lê o livro de um cara que tá lá no Instagram, no shopping, né, fazendo stories no shopping às vezes, ou se fala do seu Natal com a família no Facebook, como eu faço, fala: não, você é normal, e essa identificação é importante. Eu sinto que durante um tempo nós perdemos muitos leitores por culpa nossa, do mercado editorial, por uma necessidade nossa de ser vanguardista demais, um elitismo nosso, que afastou as pessoas da literatura, porque nós falamos para elas indiretamente, sem a intenção de que esse não era o lugar delas. Eu tenho como missão de vida mostrar que a literatura é o lugar de todo mundo. E a ideia de postar de graça na internet, de publicar e de ir no máximo de eventos que eu consigo é essa. Você pode ser um consumidor de literatura porque você faz parte da raça humana. Se você é humano, você está dentro disso. E eu acho muito legal, tem o Thiago e vários outros escritores que estão nesse movimento agora, e tem uma corrente de pessoas que estão chamando novos leitores. Quero falar duas coisas sobre o que você falou. Primeiro, que eu acho muito legal isso do contato, né, com os leitores. Eu acho que essa desmistificação, né, do autor muito legal. E segundo, meu sonho é ser parado na rua alguma vez pra tirar foto, dar um autógrafo, enfim. É que você perdeu. Teve uma menina na roça que falou: curta ficção. É que você não tava lá, senão você teria sido ficado lá. Mas quase. Mas conta. Eu acho que... Nossa, ser parado na rua e Paraty, né? Enfim. E, bom, eu acho que isso é muito importante, né, que ele falou dessa mostrar para os leitores que eles podem ser os autores também, eles podem ser criadores de história, eles podem contar, eles podem não só consumir. Eu lembro que minhas primeiras experiências com essa aproximação foi, eu comecei lendo, né, eu lia muito, quando criança, Agatha Christie e Stephen King. E assim, a Agatha Christie era, tipo, já estava morta, né, enfim, mas era tipo a Agatha Christie, a rainha do crime, né, ela é a rainha do crime, né, o Stephen King ele é o rei do terror, né, enfim. Ele estava lá na mansão dele nos Estados Unidos, então ele que detinha o conhecimento do terror e a outra tinha conhecimento do crime. E aí eu naturalmente parti para a coleção Vagalume, né, que acho que formou assim, uma geração, acho que antes do Harry Potter formou uma geração de leitores, e já era algo um pouco mais da nossa realidade. Nossa, uma história passando aqui em São Paulo, né? Eu não era de São Paulo, não tinha vindo aqui ainda, mas já era algo mais palpável, né? Nossa, tipo, e tinha nomes comuns, tipo Léo. O Léo de São Paulo, sabe? Podia ser o Thiago de Aracaju, sabe?
e ele encontra um corpo no carro, encontra um corpo, tem um crime no hotel, enfim. Gera algo muito mais palpável. Então, assim, eu não conhecia o Marcos Rey, por exemplo, que é o autor desses livros, não conhecia os autores, mas assim, já era, eu sei que é um cara que pode estar morando no bairro do lado, assim, sabe? É um cara que tá, tipo, ele existe. E aí depois, né, disso aí eu comecei, aí voltei depois na escola, né, sempre tinha aqueles, vamos ler Jorge Amado, vamos ler, eu acho que o Jorge Amado é um dos meus escritores favoritos, até hoje eu gosto, mas assim, o primeiro que eu li de Jorge Amado foi Mar Morto, e eu tinha, sei lá, tipo, 10 anos de idade, e eu sofri muito. Mas depois que eu entendi o que é a literatura, entendi um pouco mais de literatura e voltei para revisitar, e eu comecei a achar, tipo, a ter mais prazer na leitura, né? Eu acho que o mais importante é isso, é você mostrar pro leitor que ele é parte do processo. Inclusive, que foi uma das partes da sua pergunta, né? Se o contato, o feedback, ele afeta a nossa leitura, ou a nossa escrita, com certeza afeta. Às vezes não, tipo, diretamente do cara falar, gostei desse personagem, falar, vou mudar esse personagem no próximo capítulo, sei lá, talvez, não sei, porque eu nunca escrevi de forma seriada, por exemplo, como você. Mas ter esse feedback, eu tenho uma temperatura do que como minha história está sendo aceita ou não. Eu acho muito bacana isso, principalmente nessa questão de você poder mostrar para as pessoas, olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Vamos conversar junto, vamos fazer parte da discussão, vamos estar aqui na Casa Fantástica, vamos num evento lá em São Paulo, todo mês tem evento, na livraria, na biblioteca, enfim. Eu acho que é colocar o leitor parte desse processo, até porque a gente está vendo que está tendo uma transformação muito grande, principalmente questão de livrarias, né, hoje em dia no mercado editorial. Então, assim, não é só, como da mesma forma que não é só mais uma maneira de se consumir o livro, não é só no papel, também não é só indo na livraria e comprando, né? Tem a Amazon, tem livrarias físicas ainda também, mas também tem outras formas, né? O site do autor, o Facebook, enfim, hoje em dia tipo, tem muitas maneiras de se consumir, muitos formatos, e eu acho que o leitor, ele é parte do processo, ele precisa saber disso. Verdade. Quando eu escrevo um livro para papel, eu faço a maneira tradicional, tenho escaleta, né? Eu penso lá nos 3 arcos, penso no final da história, começo a escrever. Quando eu escrevo para o Wattpad, como eu estou escrevendo agora, é uma novela, então eu não sei o final da história que eu estou contando. Eu escrevi este capítulo, eu tenho uma noção dos próximos capítulos, o que está acontecendo, mas eu não tenho o final. Então o feedback dos leitores vai um pouco... E também tem uma coisa que eu não tenho nenhuma vergonha de assumir isso, faz parte da experiência de escrever para a internet. Eu quero manter uma audiência agradável, então quando um personagem está agradando mais, ele aparece mais, não tem jeito, ele tá lá comigo, assim. Isso é muito legal, porque assim, quando eu editei o primeiro livro de ficção, que foi o Incompletos, da Sabine, que tá ali, foi Sabine? E eu falei isso pra ela, assim, o legal de editar livro, cara, é que você pode ficar metendo bedelho. Porque você pode ficar assim... Chegou uma hora que eu tava chipando um casal que não existia. Eu falei, cara, eu tô chipando esse casal e não existe, mas e aí, vamos negociar esse negócio? É mó legal, porque você é editora, tipo, você pode mandar. Aí depois você fica lá, né, negociando e tal. E eu imagino pro leitor, assim, se pra mim que tava editando, foi muito legal poder ficar, né... Poxa, eu fiquei curiosa, eu queria saber, fala mais desse aqui, porque a história é muito interessante desse personagem, né? Me conta mais dele. Imagina você dar esse poder pro leitor, né? É mais legal ainda. Eu acho que o pessoal fala, né, a questão do fanservice, mas assim, é muito legal, porque na verdade, assim, você como leitor, você se sente contemplado, né? Vai além do que a gente falou agora, que é só o contato. O cara é acessível, o cara é normal, o cara, né, nem fica lá produzindo no castelo dele de escritor, mas ele me ouve e a minha voz tem importância, né? Quando você fala que eu me preocupo sim com a audiência, eu entendo, né, porque hoje em dia, marketing social, a gente nem precisa conversar muito sobre isso, mas tem várias pessoas do outro lado sendo contempladas e assim, você mantém a audiência alta, porque o leitor está feliz de ler aquilo, de sentir que pô, o personagem que ele gostou está aparecendo mais, ele está sabendo mais. Talvez a mesma felicidade que eu tive quando eu descobri mais de certos personagens do livro, mas aí eu tinha a caneta poderosa de, pô, desenvolve mais isso aqui, né, grife vermelho e manda para a autora de volta.
pensando assim, é como se eu tivesse 2 milhões de editores hoje no Notepad, estão lá metendo o bedelho na história. E é engraçado que você pode comentar o parágrafo, você pode comentar a linha específica. Então eu sei um trechinho assim da história que chamou mais a atenção das pessoas. Que aí tem um balãozinho lá que tá 400 comentários, sei lá, 1000 comentários. É engraçado isso. Muito interessante, muito interessante. Isso é colaborativa, né? Colaborativa. E, na verdade, assim, vocês já começaram a falar um pouco de uma outra pergunta que eu queria fazer, mas retomando a questão da escola, né? Que a gente citou aqui esses exemplos, o Thiago falou de Jorge Amado. E eu queria saber, assim, como é que vocês acham que a leitura de Young Adult e todo esse contexto que está por trás hoje em dia desse tipo de leitura, desse leitor que está se formando fora da escola, como é que isso poderia ir para a escola? Como é que, assim, a gente poderia fazer essas duas realidades se casarem? Né? Porque eu vejo muita gente hoje falando que é isso. O jovem hoje, quando ele é apresentado à leitura, à literatura, não necessariamente isso é feito na aula de literatura do ensino médio lá. Né? Inclusive, assim, se sente um certo descolamento. Vocês acham que esses dois universos poderiam conversar? Sim, com certeza. Como é que eu acho que, bom, não vou dar nenhuma solução aqui, até porque, enfim, eu acho que primeiro tem que acabar com um pouco do... Eu acho que está começando está se encaminhando para se diminuir essa questão de elitismo na literatura, né, a famosa alta literatura e a literatura de entretenimento, né, toda literatura de entretenimento. Porque se você vai escrever um livro que você quer passar uma informação muito profunda, mas que é completamente horroroso de ler, não é divertido, então você vai escrever um livro didático, não sei, sabe? Tipo, então todo livro ele é entretenimento, né? Enfim, alguns em uma certa linguagem, outros em outra linguagem, e aí vai de acordo com o público, com quem está escrevendo. Mas eu acho que a gente parar de pensar nisso, tipo, a gente só pode mostrar Machado, só pode mostrar autor XY que já morreu tem 200 anos para os jovens, porque não é a nossa linguagem mais hoje em dia. Né? Acho que até adultos hoje em dia já meio que já torcem o nariz para autores muito antigos e já meio que começam a entender um pouco mais a dinâmica atual. E tudo isso que a gente tem falado agora de novas formas de contar histórias tem que ser fomentadas também desde a escola. A gente sabe que no Brasil, né, e por muitas outras questões é mais difícil a gente incluir tecnologia na jogada, enfim, aí são os problemas estruturais que também tem que ser resolvidos, mas enquanto não se resolve, eu acho que a gente precisa fomentar essa cultura do vamos consumir histórias que são entretenimento, mas que também ensinam, né? Como eu falei, tem muitos livros por aí, tem muitos autores YA também aqui, brasileiros que ensinam muitas coisas. Tem a Larissa Siriani, a Elis Figueiredo, que falam sobre depressão na adolescência, no início da vida adulta. Então acho que esses temas deveriam ser mais debatidos, porque é muito mais efetivo você colocar para ler um livro da Larissa Siriani, por exemplo, no colégio, do que um cara cuja adolescência foi nos anos 1800, sabe, em outro país, por exemplo. A pessoa vai se sentir mais acolhida pelo livro, mais acolhida pela história, e vai ser muito mais fácil você poder discutir isso na sala de aula. Eu acho que o primeiro passo é a gente juntar e fazer essa ponte e parar de pensar somente na literatura de verdade, entre aspas. É um tema complexo. Devemos ensinar literatura clássica nas escolas? Devemos conversar sobre literatura clássica para jovens nas escolas? Então, passo a passo, porque eu pensei muito já sobre isso. É evidente que quando você dá um Vidas Secas para um garoto de 11 anos de idade ler e fazer uma lição de casa, que é a pior coisa que um garoto de 11 anos de idade quer ouvir, você está matando o leitor. Não só por causa da linguagem, mas também porque ele não tem a vivência para entender a importância e o peso do Vidas Secas naquele momento. Às vezes fala Machado de Assis, né? Os olhos da Capitu. 11 anos eu não beijei na boca, cara. Eu não sei interpretar os olhos de alguém. Então, mas, por outro lado, nós sabemos que os clássicos são muito importantes para a cultura, assim, para a identidade do país, e que se não ensinarmos isso na escola, é muito difícil o cara na vida adulta, tentando pagar boleto, parar para interpretar e entender o Vidas Secas. Então acho que nós temos sim essa missão de colocar isso na escola. O que não existe hoje, o que precisa ser melhorado, é um projeto pedagógico de formação de leitor.
Porque o leitor ele não nasce pronto, ele é formado. Então nós precisamos pegar o garoto lá, 10 anos de idade, e trabalhar aqui. Aqui você vai entender o prazer da leitura e você vai aprender a se envolver com a leitura. Então aqui vai ter Harry Potter, aqui vai ter Young Adult, aqui vai ter Larissa Figueiredo, Felipe Sali, vai ter... Aqui você vai escolher o que você pode ler. Tem essa caixa de livros aqui, você escolhe. Se você achar difícil, pode continuar lendo e no final, o que você conseguir interpretar, eu te ajudo a completar as lacunas do que você não entendeu. Aqui no ensino médio você vai ler Vidas Secas, porque você tem uma experiência de leitura, você leu todos esses livros, você aprendeu a se envolver com o livro, se envolver com as palavras. Você sabe o que foi o Brasil no século XX já? Você já sabe o que foi o Brasil no século XX, exato, né? Porque nós sabemos, as outras disciplinas impactam em como você é um leitor. Né? Você estudou numa escola que tem uma aula de história boa, uma aula de português boa, isso impacta no que você é leitor também. E aqui sim você vai fazer no ensino médio, perto de se formar, né, de ir para a faculdade, você vai fazer essa interpretação séria desses livros clássicos. Então existe um material pedagógico que precisa ser feito, uma progressão contínua da formação do leitor, que as pessoas não enxergam dessa forma ainda, né? Você pega o cara de 11 anos de idade, dá um livro para ele que está muito mais avançado para ele, ou você espera ele chegar no ensino médio para começar a apresentar os livros, sem antes ter feito nenhuma preparação. Eu tive uma sorte absurda, que eu estudei numa escola absolutamente ruim, péssima. Isso foi maravilhoso para mim, porque ninguém me forçou a ler nada, mas eu tinha uma bibliotequinha lá com os livros que o governo mandava, que eram os livros com a capa igual, assim, mas eram os clássicos da literatura, e tinha o Harry Potter no meio, tinha o livro do Vagalume no meio. E aí quando eu terminei de ler os livros que eu queria, os caras falaram, tem esse aqui que sobrou, que você não leu ainda, a biblioteca também do banheiro, eu tinha lido todos os livros lá. Aí eu comecei a ler os outros livros clássicos também e fui acompanhando isso. E isso me deu esse estalo, assim, né? Você precisa aprender a formar o leitor, as grades, assim, quando você ensina inglês pra pessoa, você ensina primeiro Hi, how are you doing? Depois você vai para a família, etc. E é um sonho que eu tenho, assim, eu penso em curto prazo ser um bom escritor, em médio prazo ser um escritor best-seller, e a longo prazo ajudar na educação do país, ajudar a formar leitores. Perfeito. E aí, antes de abrir para a pergunta para a plateia, eu queria uma outra pergunta. O que hoje, quais são os temas que vocês veem? Óbvio que vocês não vão conseguir esgotar a lista, mas assim, o que vem na cabeça de vocês dos temas que hoje um jovem adulto quer ler? Né? Você começou a introduzir o tema com essa questão da janela, né, para dentro, mas o que vocês sentem assim que essa geração está buscando ler? Posso? Não, que seguinte, essa geração nossa tem um problema seríssimo, que ela não para pensar sobre si mesma, ela não para interpretar os seus pensamentos, interpretar os seus sentimentos. Porque nós temos muita distração. Então, se você está no consultório médico, você pega o celular, você está vendo o mundo inteiro. Se você está entediado, você pega o celular, você está vendo o mundo inteiro. Você não tem momentos de introspecção, você tem um momento para olhar para dentro. E eu acho que eles estão buscando isso nos livros. Eu vejo que os livros que eu escrevo, quando tem momentos para pensar sobre si mesmo, pensar sobre o seu papel na vida, isso interessa muito eles. Porque eles não conseguem fazer isso sozinhos, mas, quer dizer, eles têm dificuldade para fazer isso sozinhos, né? Porque é muito estímulo. E os meus livros eu estou escrevendo muito pensando nisso, assim, autoconhecimento. Autoconhecimento não na maneira autoajuda chata que vem de um coach, né? Mas pensar quem sou eu no país, como cidadão, como pessoa que tem sentimentos, na minha família, né? Essa relação com o pai, com a mãe, com o irmão, esse tipo de coisa, é tudo muito complexo. A gente esquece que quando a gente é adolescente, a gente tem o corpo todo bagunçado, os hormônios todos bagunçados. Nós temos agora um país todo bagunçado, a gente não sabe muito bem para onde a gente vai, o que vamos fazer. E além disso, nossa cabeça está bagunçada, porque é muita coisa vindo pra gente. Essa organizaçãozinha, assim, essa coisa a profundidade do que quem eu sou é o que eles estão buscando mais, o que eu enxergo, né? Eu acho que os grandes temas, assim, eles variam um pouco ao longo do tempo, né? Então, assim, um livro sobre, né, sobre solidão, um livro sobre depressão, um livro sobre, sei lá, a alegria de ganhar um irmão, ou de ter um pet, enfim, a alegria de família, são grandes temas, né? Família, enfim. E eles sempre são recorrentes, né? De acordo com as eras.
O que muda mais é a roupagem, como é que a gente conta essa história, sobre o ponto de vista de quem a gente conta essa história, e acho que isso é uma coisa que tem mudado bastante, que é a gente hoje em dia, como a gente está sempre conectado, mas ao mesmo tempo muita gente não faz parte de uma comunidade que se vê como algo coeso, assim. Às vezes você está, sei lá, você mora numa cidade que tem 20 milhões de habitantes, como São Paulo, mas às vezes você volta para casa e você está lá no seu celular e você está curtindo a foto de todo mundo, mas às vezes você descreva a comunidade que você faz parte. O que é que você faz parte? É a comunidade da literatura, a comunidade gamer, enfim, a comunidade LGBT, qual é a comunidade na qual você se sente acolhido. Eu acho que é uma coisa que pelo menos eu tenho visto bastante, é falar desses grandes temas, né, da humanidade, de crescer, né, da vida jovem e adulta, mas agora a partir de pontos de vista de gente que nunca se sentiu aceita em muitos lugares. Então você tem, né, hoje em dia uma grande, não vou dizer enxurrada é um termo meio pejorativo, mas um grande volume por exemplo, de autoras mulheres falando sobre protagonistas mulheres crescendo. Né? Não é mais o jovem escolhido que agora ele tem um poder nas mãos, né? Às vezes não é sobre ele, sabe? Ele está lá também, mas às vezes é sobre outras pessoas que nunca tiveram o poder nas mãos, né? Que agora tem como se veem mostradas, falar agora eu também, se ele pode, eu também posso fazer isso, né? Se ele sofre essas coisas, eu também sofro de coisas similares, e poder brincar com essas formas de contar a história, com esses pontos de vista, para poder contar desses grandes temas que as pessoas às vezes não se viam representadas. Acho que eu vejo muito isso hoje em dia em grandes, tanto escritores também, né, gringos, como aqui no Brasil. Tem uma leva muito legal desses últimos anos. O Thiago falou uma coisa interessante, que nós como adultos, nós sabemos que os nossos problemas não são só nossos. Nós sabemos que as outras pessoas passam por problemas parecidos com os nossos. O adolescente, ele não sabe. Então o adolescente, às vezes ele vai conversar com o pai, ele fala, nossa, a minha nota tá difícil, e a garota não quer prestar atenção em mim. E o pai meio que, não, cara, é problema de adolescente isso, cara, não é um problema sério da vida adulta. E na cabeça dele aquilo ali é o fim do mundo. E na literatura, isso é uma coisa que aconteceu comigo, assim, né? Você ler o livro e você enxergar os problemas que você vive e você perceber que você não está sozinho. E você perceber que outras pessoas passam por aquilo e que você consegue passar por isso, que você vira um adulto e sofre com outras coisas depois. É por isso que os livros de adolescente falam que é muito dramático, né? Falam, nossa, eu li um livro de adolescente, mas a garota ela chorava por tudo. Cara, você esqueceu quando você era adolescente, como você era exatamente assim. E a gente trata com respeito essa fase da vida, precisa tratar com respeito. É interessante essa frase, porque de fato, né, a gente acaba esquecendo e achando que... E tendo essa arrogância de achar que o problema do adulto é mais problema do que o problema da criança ou do adolescente. E abrir agora para perguntas, que eu já perguntei bastante. Tiago, você mencionou uma passagem que o jovem de hoje não esquece por no século XIX, porque a juventude do século XIX não tem nada a ver com a dele, né? Porque ele é coisa mais moderna, mas os adolescentes de hoje, por exemplo, adoram o Harry Potter, que tem uma juventude que é completamente irreal, não tem nada a ver com a juventude real. Gosta da distopia, que fala de um mundo também completamente diferente desse, que o jovem também passa por coisas que pode ter uma vaga analogia, mas é muito diferente da vida real dele, que é mais diferente até do que eu acho que o jovem do século XIX. Então, qual que é realmente a modernidade? Qual que é realmente a diferença entre o que é possível ter identificação? Que acho que não é só uma questão de tempo aí, de semelhança de... Eu não diria completamente diferente, né? Como eu falei, esses grandes temas, se fala sobre família, do século XI até o século XXI, família é um tema que toda pessoa que cresce vai ter que lidar com esse tema. Eu acho que a grande diferença mesmo, que talvez afaste outro tipo de obra de jovem do século XXI, acho que é mais a linguagem mesmo de apresentação. Então, Harry Potter ele ainda está um pouco mais próximo da nossa linguagem,
né? Apesar de ser uma história que se passa em 1980, não, Harry Potter que nasceu em 1980, né? É isso, se passa em 90 até, enfim. E apesar de ser ainda do século XX, a J.K. Rowling lida muito com esses temas de amizade, temas de crescimento. Esse é o núcleo da história, né? E aí ela apresenta coisas fantásticas que faz tem desde a questão do escapismo, até a questão de se identificar com os personagens. Assim, a vida do Harry Potter é mais a vida de um adolescente do século XIX, digamos, do que de um adolescente real de hoje, que vive numa Hogwarts que é uma caricatura de uma escola de elite britânica do século passado. Então, Sem Sim. completamente sem tecnologia. Tem esse distanciamento, mas eu acho que a J.K. Rowling, o grande trabalho que ela fez foi trazer essas relações do Harry com os colegas, com a família dele, enfim, para dentro da história. Então, assim, acaba que essa questão da Inglaterra do século XX, aristocracia e tal, não sei o que, se torna algo, inclusive, um plus para a pessoa se ver meio, nossa, eu tô num negócio que é, né, maior do que eu, olha só todos esses magos, essas histórias, tá? Eu sou parte desse universo, sabe? Eu acho que ele pegou, a história é sobre o Harry e o crescimento dele, que é o que as pessoas querem ler, e tudo isso é mais para fazer o personagem, a pessoa se sentir parte de um grande universo. Na verdade, é engraçado isso, porque você comentou, a distopia é muito diferente, né, da realidade do jovem de hoje em dia. Na verdade, ela não é. É que ela está muito disfarçada, porque a distopia... hoje. Não, que a distopia, os livros de Harry Potter, eles fazem muitas metáforas sobre a juventude, sabe? É tudo uma grande... sobre sentimentos nossos. Por exemplo, a distopia faz muito sucesso com o adolescente. Nossa, escreve um livro de distopia, o adolescente vai ler lá, ele curte várias, são todas meio parecidas. O que acontece? O que é um livro de distopia adolescente? É um estado opressor que está impedindo aquela pessoa de fazer as coisas que ela quer, de ser feliz, está mandando nela. É o pai. É a representação clássica do pai oprimindo, não deixando o garoto sair à noite. Aí todo estado opressor manda ele se encaixar em uma categoria. No Divergente tem lá, você vai ser... Como é que é dos Divergente? Você vai ser uma das 4 casas do Divergente de acordo com a sua personalidade. Ou nos Jogos Vorazes você é um desses distritos que dizem quem você é. Hogwarts também, tem 4 casas de acordo com a sua personalidade. Aquilo é a busca pela identificação que nós temos quando estamos crescendo, sabe? A gente tem que se identificar. 7 humanos de exatos. E aí tem essa coisa, nós não sabemos o que vai acontecer quando Voldemort chegar ao poder, nós não sabemos o que vai acontecer quando você se formar em Hogwarts, quando você sair dos Jogos Vorazes, a incerteza do futuro. Eu li um artigo muito interessante que mostra como quando Harry Potter veste a capa da invisibilidade, ele só veste para ouvir conversas de outros adultos. Ele não ouve conversa de adolescente e de criança quando está com a capa de invisibilidade. Porque o jovem adolescente, ele é adulto na conversa, ele é invisível na conversa dos adultos. Ele não é invisível na conversa direta, assim. E acaba sendo mais claro, sabe? E aí, então, quando a J.K. Rowling, quando ela escreve, ela tá fazendo tudo aquilo muito conscientemente, assim. Os Dementadores são a representação da depressão que tenta invadir a vida das pessoas e tal. E é engraçado, é mais próximo ainda. Assim, os romances de formação antigos também tinham também tinham esse aspecto das dúvidas do adolescente Por isso que eu falo sobre construir um leitor, porque eu acho que a única barreira clara mesmo, como o Thiago falou, é a linguagem. É a maior barreira, assim, sabe? Quando eu sento para conversar com o adolescente, eu conto com a história de Dom Casmurro, ele adora a história, é maravilhosa, né? E por isso que eu falei aquilo sobre criar um bom leitor. Pessoal, mais perguntas? Tá todo mundo tímido? Que bom, porque a parte, além de ser legal de ser editora, você ficar metendo o bedelho na história, é legal ser moderadora que você fica perguntando o que você quiser. E ainda fica com ar de que é oficial, entendeu? Porque, eu queria pedir então para a gente encerrar que vocês contassem um pouquinho da sinopse do livro de vocês. O do Thiago tá vendo aqui, o seu me conta. Eu trouxe aqui para mostrar, mas se quiserem comprar comigo.
R$40 eu dou aqui agora. Esse. É esse aqui, só trouxe esse. Tá certo. A lote tá... Tem algum lugar, eu não encontrei ainda. É algum lugar? Não? É que eles não estão respondendo o WhatsApp. Né? Tá, mas... Eu vi onde eles estavam, mas eu não gravei. Mas conta um pouquinho da sinopse, pra gente saber, pra gente... O Mais Leve que o Ar, eu tive a ideia de escrever este livro quando eu li uma reportagem na Tatuí, ou na Piauí, eu não lembro. Mas era sobre como o Santos Dumont nunca teve um relacionamento sério porque ele era muito obcecado pela ideia de construir um avião, de inventar a máquina voadora. Eu me identifiquei muito com isso porque na época eu queria muito ser escritor e isso estava afetando meus relacionamentos também, assim, focado naquilo ali. E aí eu pensei nesse conflito de você ter um sonho, você ter um objetivo muito claro e querer buscar isso, mas você não pode esquecer as suas relações humanas, o amor, os pais, etc. E aí este livro conta a história do Pablo, que é um cara no reino de Amberley, que ele é completamente obcecado pela ideia de construir uma máquina voadora, porque em Amberley as pessoas podem até fazer magia, mas ninguém consegue voar. E ele é o cara que quer voar. E a personagem principal é a Melissa, que é uma garota que conhece ele, gosta dele, mas acaba achando ele meio babaca porque ele tem essa obsessão. E aí o livro é sobre essas duas pessoas se encontrando, se entendendo, e ele aprendendo esta lição. E aí, como eu usei essa metáfora do Santos Dumont, eu não resisti a colocar vários elementos da história brasileira no livro para tornar até mais encorpado, assim. Então tem a Princesa Isabel aparece, assim, Amberley é um reino colonizado por outros reinos. Tem essas que muitas vezes as pessoas nem captam, na verdade, né? Parece até que eu criei tudo aquilo do zero. E aí agora eu estou escrevendo um outro livro completamente secreto, estou trabalhando nele desde que eu acordo de manhã, eu escrevo ele assim, eu acordo de manhã, aí eu sento na minha cama, aí eu pego o notebook, eu escrevo, aí dá 10 horas da noite, eu fecho o notebook assim, eu deito de novo. E no Wattpad, a história que está em andamento hoje é o Clube dos Jovens Quebrados, que são 5 adolescentes, que se juntam para um ajudar a resolver o problema do outro. O Homem Vazio ele é uma fantasia urbana, né, com um toquezinho de jovem adulto. Conta a história do Otto, que é um jovem, né, paulistano que, nos seus 20 e pouquinhos anos, ele começando a trabalhar, né, ele tem problemas familiares e tal. E um belo dia ele tá na rua de noite, num sábado, e ele acaba sendo visitado por um doppelganger, um cara exatamente igual a ele, que fala o seguinte: você está sumindo. Inclusive tem uma onda de sumiços pela cidade, assim, que ainda não foi solucionada e tal, ninguém sabe muito bem o que é. Ele fala: você vai sumir em breve, mas você precisa da minha ajuda para você não sumir, porque senão eu vou sumir também e a gente vai se evaporar. Né? Tipo, não foi o Thanos, mas você precisa da minha ajuda pra não sumir. E aí ele começa a explicar que existe um outro mundo, que é conhecido como a São Paulo do lado de lá, que é onde os doppelgangers, os duplos das pessoas moram. E o outro Otto, o Otto do lado de lá, foi quem a gente chama de Otávio, foi um que conseguiu vir pra nossa realidade, e aí mais na frente tem explicações de por que ele conseguiu fazer isso, enfim, o objetivo dele, aí tem um pouco de mistério e suspense também. E aí ele fala: olha, você tá sumindo, eu preciso da sua ajuda, você precisa da minha ajuda, a gente vai trabalhar junto. E aí eles ficam indo, né, de um lado até pro outro do mundo, e o outro mundo, ele é um mundo onírico, assim, bem diferente, é basicamente o oposto da nossa São Paulo. Nossa São Paulo, né, ela é cinza, né, todo mundo tá sempre, né, isolado no seu mundinho. A outra São Paulo, ela é completamente colorida, arborizada, né, e as pessoas são completamente o oposto, né, do que elas são na São Paulo. Inclusive o Otto percebe que esse Otávio, o Otto é um cara retraído, tímido, tá sempre, né, na defensiva. O Otávio, ele é completamente oposto, ele é o cara expansivo, ele é o cara que tem a resposta na ponta da língua. Então ele fica, tipo, tem todo esse conflito e tal. E aí conta a história dele, e, né, a outra metade do livro ela é contada na história na ponto de vista da irmã dele, que é a Ana, que ela começa a ter uns lapsos de visão do outro lado, né? E aí alguma hora eles vão ter que se ajudar para poder descobrir o que é que está causando esses desaparecimentos e como eles podem evitar não desaparecer. Legal. Bom,
Queria agradecer ao Felipe e agradecer ao Thiago por estarem aqui hoje, aqui na Casa Fantástica. Eu acho que tem uma coisa que vocês falaram, e em algum momento um pouco na fala dos dois, e que a casa, desde o ano passado, eu sempre falo assim, a Casa Fantástica, trazer a literatura fantástica para Flip, que é o espaço da alta literatura, né, o Thiago usa esse termo, é justamente trazer essa literatura de entretenimento, essa literatura considerada mais comercial, mais acessível, que não é nada disso, mas é como é visto aí fora, né? Para esse espaço ficar uma bandeirinha e falar assim, não, esse tipo de literatura importa tanto quanto, né? E forma leitores, às vezes até mais, né? Ou pelo menos o leitor de hoje. Então, queria agradecer a vocês mesmo e agradecer a vocês também que estão aqui assistindo e prestigiando a casa. Nossa próxima palestra começa, a nossa próxima mesa começa às 14h, tá? A gente está com livros maravilhosos ali para vocês darem uma olhadinha, um cafezinho também muito bom. E fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá?